todos. Queria agradecer a presença de todos os munícipes que aqui estão, agradecer também a presença do vereador Sebastião, primeiro secretário da mesa, do vereador Tiago Lobo, segundo secretário, também da vereadora Carol, que se encontra na Câmara. Em atendimento ao inciso 3º, parágrafo 4º, da Lei 10.257 de 2001, o Estatuto das Cidades, declaro aberta a segunda audiência pública, que tem por objetivo a discussão do projeto de lei complementar número 8 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o Plano Diretor Participativo e o Sistema de Planejamento Integrado e Gestão Participativa do município de Nova Odessa. Eu agradeço ao engenheiro Eric, que veio gentilmente fazer uma explanação geral do plano a todos. A dinâmica da audiência será, primeiro, uma explanação geral feita pelo engenheiro Eric, depois uma abertura para perguntas dos vereadores presentes e, em seguida, passaremos para os questionamentos de todos os presentes. Informo aos senhores que o questionamento deve ser feito através de um formulário que foi distribuído, e se alguém tiver a necessidade de ter acesso ao formulário, a Renata, que está aqui, Renata, por favor, se identifique, é ela, tá? E a Lucimar também, as duas têm o formulário. Se houver, eu farei a leitura da pergunta através do formulário, e se houver necessidade de algum outro esclarecimento, o questionador, a pessoa que fez a pergunta, o munícipe que fez a pergunta, será convidado a vir à tribuna para fazer uma explanação de algo que faltou dentro desse questionamento. Então, Eric, eu passarei então a palavra para que Vossa Excelência pudesse fazer a explanação e para que eu e o vereador Sebastião e o vereador Tiago também para que nós possamos acompanhar a apresentação, a gente vai deixar a mesa e acompanhar através das bancadas. Senhor presidente, boa noite à mesa, boa noite a todos os presentes. Vou fazer uma apresentação breve. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Ortolano, eu sou funcionário da Prefeitura desde 1997, atualmente eu ocupo o cargo de diretor de obras. Minha formação é em engenharia civil, e nesta noite eu quero tentar esclarecer aqui para os senhores e senhoras os principais pontos de alteração do plano diretor proposto pela administração municipal. Começando então o primeiro tópico da apresentação. Só antes eu gostaria de esclarecer, senhor presidente, que às vezes o tema ele foge um pouco dos assuntos porque ele está seguindo lá a sequência no número dos artigos do plano, tá? Então, às vezes, nós vamos falar de assuntos diferentes aqui, mas é pela sequência lá, até para ficar fácil de achar lá na proposta. O primeiro tópico, ele trata da emissão de diretrizes para empreendimentos. Atualmente, sempre que um empreendedor vai lançar lá um loteamento, se o terreno for inferior a 300 metros, é feita uma consulta para a Secretaria de Educação para ver se ela tem condição de atender a demanda. A sugestão nova no plano é que todos, inclusive para edificações verticais, que são os prédios, a diretriz só seja expedida após a manifestação, tanto da Secretaria de Educação, também para a Secretaria de Saúde. Isso serve para apurar eventuais contrapartidas necessárias para que o município tenha condição de atender essa nova população desses empreendimentos.
um outro tema é o prolongamento de alguma das vias existentes do município. O Eduardo vai me ajudar lá com o mapa, então nós vamos falar um pouquinho devagar aqui, porque eu quero identificar para vocês lá no Google depois, da onde que nós estamos falando aí. Então, vamos falar um pouquinho enquanto ele acha o mapa lá. Nós estamos falando aí da interligação da estrada São Gonçalo até a Eduardo Carcles, passando atrás do residencial Recanto da Fazenda. A São Gonçalo, depois nós vamos tratar dela um pouquinho em outro artigo aí, ela hoje já é uma via de comércio, uma via que já tem um trecho duplicado, a intenção dela é de ser duplicada ao longo de todo o seu traçado, e o final dela, vamos dizer assim, né, ela termina hoje lá na Avenida Brasil, ela tem faz ali o encontro com o final da Avenida Brasil. E quando foi implantado o Recanto da Fazenda, foi construído um muro lá, então não teria, talvez, um gargalo no sistema viário. Então, a sugestão aqui é de prolongar a estrada São Gonçalo, lá com a Eduardo Carcles, em um ponto, agora deixa para mim. Libera. Eu vou mostrar isso aí lá no mapa, então. Então, vamos lá. Então, ó, nós estamos falando aqui, ó, é Ampélio Gazeta, tá? E aqui a Avenida Brasil, então passa pelo Marajoara, encontra ali com a Eduardo Carcles nesse trecho, a Avenida Brasil segue. Aqui é o Recanto da Fazenda. Aqui tem o condomínio Cerejeiras e a São Gonçalo é essa aqui, ó. Para quem não conhece, ali tem um bar ali em forma de container, é a avenida que passa atrás da ETEC, no Supermercado Paraná. Então, só que nós estamos indo aqui do outro sentido aqui, sentido Bosque dos Eucaliptos. Então, nesse ponto, a gente imagina que pela implantação desse muro, isso pode se tornar um gargalo. E como a Rodolfo Kivitz é uma importante ligação ali com a região da Avenida Silos Americana e também da cidade de Santa Bárbara, a intenção é criar uma via nesse ponto aqui que possa ligar então aqui com a Eduardo Carcles para facilitar o acesso e a saída aqui pela Rodolfo Kivitz, tá? Então esse é o primeiro item lá. O segundo tópico, que trata ainda da mesma avenida, mas lá na outra ponta dela, sugere aqui a interligação da Avenida São Gonçalo com a Ampélio Gazeta através da José Maria Bellinati. A Ampélio Gazeta é conhecida, a São Gonçalo nós já falamos dela, e a José Maria Bellinati, para quem vem de Sumaré, sentido Nova Odessa, passou a Network, é aquela primeira rua ali no Lopes Iglesia. Vou pedir para o Eduardo voltar no mapa lá, que eu vou identificar o que nós estamos tentando fazer lá. Tá? Então, voltando aqui para o pessoal situar, eu tenho aqui a Ampélio Gazeta, que já é Sumaré, Faculdade Network está aqui a Faculdade Network está aqui, ó, e a São Gonçalo vem, Supermercado Paraná. O que acontece hoje? A São Gonçalo ela vai sair lá em Sumaré. Essa região de Sumaré, aqui depois passando o córrego, lá já tem algumas construções no recuo, me parece, também a via não é pavimentada. Então, para Nova Odessa não depender desse sistema viário do município de Sumaré, a intenção é de fazer essa interligação em algum ponto aqui com a São Gonçalo. Então, a pessoa está vindo aqui da São Gonçalo, ela vai entrar, vai
vai chegar aqui na primeira rua e vai para Sumaré e tomar o seu destino. Da mesma forma, quem vem para Sumaré e quer vir na região aqui do Jardim das Palmeiras Alvorada, ele vai poder, então, entrar lá na primeira rua do Lopes Iglesia, São Gonçalo e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui um pouquinho. Aí, o próximo tópico, ele fala de alargamento ou duplicação das vias existentes, né? Então, nós estamos falando aqui da Rodolfo Kivitz, do trecho entre a Tamboril e a Frederico Puch, que é aquela curva bem fechada que dá acesso ao Guarapari, ali é a Frederico Puch, já vou mostrar para vocês. Também a Avenida Brasil, até a São Gonçalo, onde for possível, e também da Eduardo Carcles na sua totalidade. Eu vou mostrar isso lá no mapa agora. Obrigado, Eduardo. Seguindo, então. Então, o primeiro trecho, que é uma obra que já está em execução, aqui é, ó, se eu aproximar bem aqui, acho que vai dar para ver que aqui esse trecho já está duplicado. Aqui é a escola nova lá do Capoava. Então, nós estamos falando lá no primeiro tópico de duplicar ela até aqui. Tá? Essa obra já está em execução. Teve alguns trechos aqui que ainda está tentando negociar com os proprietários da área para ver como que vai ficar exatamente esse traçado aqui. Mas a obra já está em andamento e essa negociação para finalizar a duplicação da Rodolfo Kivitz deve ocorrer. O outro trecho que fala de duplicação é esse aqui. Aqui é a Eduardo Carcles, a gente já falou um pouquinho dela, né? Então, quem vem na Rodolfo Kivitz, passa ali atrás da PAI, tem a condição de entrar ali numa região ali, salão de festa, chácara Ceci. Então, ali que é Eduardo Carcles, também a proposta aqui é de duplicar todo esse trecho. E a Avenida Brasil, já falei um pouquinho dela aqui, mas agora nós vamos aproximar para tentar entender. O pessoal vem lá pela Ampélio Gazeta, entra aqui Instituto Plantaro, Jardim Marajoara, a escola tem algumas fábricas ali de pré-moldado, tecelagem, então também a intenção é de duplicar ela do ponto que está parado aqui em frente às fábricas de pré-moldado até o encontro com a Avenida São Gonçalo. Na verdade, aqui, talvez o muro aqui seja um impedimento para fazer essa duplicação, mas a proposta é que essa duplicação também seja efetivada. Eduardo, por favor, pode voltar. Próximo tópico, ainda tratando do sistema viário, fala da criação de novas vias. Nós estamos propondo aqui uma interligação da Ampélio Gazeta com a Carlos Botelho, num trecho ali próximo ao posto Pague Menos, também vou mostrar no mapa. Uma outra via de ligação do São Jorge até a Estrada dos Vasconcelos, lá essa Estrada dos Vasconcelos é próximo lá ao antigo Peninha, e também uma ligação com as chácaras Acapulco, do trevo perto da KS Pistões, lá o trevo da Anhanguera, com as chácaras Acapulco. Então vamos ilustrar isso lá no mapa. Agora eu vou andar um pouquinho com o mapa. Então o primeiro trecho é ali a interligação da Ampélio com a Carlos Botelho, ou ali já chamada de Walter Manzato. Então, o que acontece? Hoje, para quem está aqui na Ampélio Gazeta, região de Santa Rosa, Bela Vista, e precisa acessar a Carlos Botelho, ele tem duas opções, né? Ou ele vem pela Avenida Ernesto Esproges, ou ele vai pela Natália Clavamuti. Essa distância aqui é de quase 3 quilômetros. Então, a proposta nossa aqui é de fazer uma interligação em algum ponto da Ampélio Gazeta para descer aqui para Carlos Botelho, que esse é o maior trecho hoje onde não há ligação, é para dividir esse trecho aqui no meio, onde for possível, talvez margeando o córrego ou passando aqui atrás do condomínio 15 de novembro.
Nas primeiras audiências, existia uma intenção da prefeitura de fazer a ligação também aqui do bairro Jardim Maria Helena, e os moradores do bairro se manifestaram contra, então essa proposta já foi retirada do texto do plano apresentado. O segundo ponto que trata lá, aqui em cima, é a região do antigo Peninha, hoje lá é a fábrica da Sudeste de pré-moldados. Então aqui já existe um trecho dessa estrada implantada, ela termina na porteira da Fazenda Fortaleza aqui. Então a intenção é de fazer uma ligação aqui com o bairro São Jorge. Isso já é possível de fazer, porque já existe aqui em implantação o loteamento Parque Fortaleza, e parte desse sistema viário já vai ser criado, ou melhor, implantado com a execução desse loteamento. Por que isso? Isso o pessoal que mora, a grande parte que mora aqui na cidade hoje, até para usar como rota de fuga do pedágio ou por um caminho mais curto, acaba usando ali a região do Jardim Pisserno, Residencial Bordon, enfrentando um trânsito ali em Sumaré. Então, essa criação dessa via vai trazer um conforto e uma fluidez melhor para o trânsito aqui, pessoal de Nova Odessa, chegar até a Anhanguera. O outro ponto é o seguinte, aqui nós temos o trevo, aqui, KS Pistões, né? Aqui é o trevo de acesso para Nova Odessa, onde eu estou passando o mouse ali é o pedágio. Nós temos aqui os bairros Acapulco e Las Palmas e temos também o bairro Recreio Represa. Tudo isso faz parte do município de Nova Odessa. Hoje, então, o pessoal ou entra pela churrascaria Palusa, entra e sai e paga o pedágio, ou usa aqui da região do Aterro e vai por dentro da cidade americana. Isso aqui é uma demanda antiga dos moradores. Então, a intenção aqui é de criar uma interligação até essa avenida aqui, que é a Avenida dos Brilhantes, para que o pessoal possa entrar por Nova Odessa, aí, evitando o pedágio e também evitando de passar pelo município de Americana. Esclarecendo que o traçado ele vai ser definido pela topografia. Um estudo de engenharia, de topografia, por exemplo, aqui você tem uma nascente, então, às vezes fica inviável você criar uma ponte. Aqui, nessa região, já existe uma faixa de alta tensão que pode ser aqui um traçado favorável para a implantação dessa avenida. Eduardo, por favor, vamos voltar. Nós estamos fazendo uma correção no plano atual, porque a lei federal ela já prevê que para todos os empreendimentos precisam ter pelo menos 20% de área verde. Nossa lei fala de 15%, então nós estamos adequando aqui para ficar de acordo com a lei federal, esses 20% de área verde. Esse próximo tópico trata o seguinte, a pessoa quando vai fazer um loteamento, hoje o plano fala que a quadra tem que ter 120 metros de comprimento. Isso é pequeno, a gente tem mostrado, assim, o pessoal que trabalha com isso, tem apresentado os projetos na prefeitura, tem reclamado um pouco disso. Então, nós estamos trazendo aqui uma proposta de mudança para ampliar isso para 180. Nós pegamos essa medida porque é uma medida semelhante ao que existe lá no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Santa Luísa. Então, lá já é de 180, um tamanho de quadra razoável. Um tamanho muito grande também não é legal, porque poderia, né, em alguns bairros aí, que é o caso de Santa Rosa, foi preciso criar algumas vielas de passagem lá. Isso aí acaba tendo alguns problemas com essas vielas aí, com a manutenção. Então, a proposta é de aumentar um pouco aí para 180. Esse outro tópico trata de uma questão que ao longo do tempo aí, tem trazido muita reclamação lá na prefeitura, problema com o vizinho. Quando o terreno é caído para o fundo, é implantada uma rede, né, conhecida como viela sanitária, mas é uma rede que só serve para o esgoto.
A água pluvial, ela tem que ser, os proprietários ficam a cargo de fazer essa tubulação. Muitas vezes não tem acordo com o vizinho, um bloqueia ou acaba quebrando o muro, tendo problema com infiltração em parede. Então, qual que é a proposta? É que quando o loteamento já nasce e o lote for caído para o fundo, além da tubulação para escoamento do esgoto, o empreendedor vai ter que colocar uma tubulação também para o afastamento das águas pluviais, tá? Essa é a proposta aí desse tópico. Esse próximo tópico até foi uma ideia do presidente Wagner Barilon, através de algumas reuniões aí que antecederam ao texto do plano, que acontece o seguinte: sempre que a prefeitura ela paga pelo consumo de energia da iluminação pública. Então, para um poste estar aceso hoje na rua, a prefeitura, no final do mês, paga a conta. Não é barato, né? E quando o loteamento é fechado, esse consumo, esse custeio é assumido pela associação dos moradores, então não gera custo para a prefeitura. Agora, quando o loteamento é fechado, ou todas as luminárias que estiverem para fora do loteamento, a prefeitura precisa pagar. Então, isso, de tempos em tempos, como ela recebe, isso aumenta o custo dela. A proposta é que o empreendedor que vai fazer um loteamento aberto, ele precisa implantar a iluminação pública deve ser de LED ou uma tecnologia que seja superior e mais econômica, para que não aumente o custo mensal de iluminação pública. E também ele vai ter que contribuir também fazendo a substituição, se for o caso de fazer a substituição em pontos que já existam, para que o consumo da prefeitura não aumente. Tá? Então, na verdade, a prefeitura paga hoje, se eu não me engano, em torno de R$120 mil por mês. Então, a intenção é de que esse valor nunca aumente. O próximo tópico trata do seguinte: hoje, em alguns bairros, por exemplo, com um lote de 200 metros, a pessoa ainda insiste em fazer lá 2 casas, embora a lei não permita. Em alguns outros bairros onde não é permitido o desdobro também, a gente acaba recebendo projeto. Como que o pessoal faz? Eles apresentam um projeto, entre aspas, disfarçado, como se fosse de uma única residência. Mas, na verdade, lá acaba sendo 2. Então, isso aí é uma forma, nós estamos colocando esse artigo, é uma forma da prefeitura barrar esse tipo de empreendimento. Porque depois a pessoa não consegue dividir no cartório e acaba criando até um problema social, porque a lei hoje permite apenas metragem mínima de um terreno de 125 metros e a divisão de um terreno de 200 resultaria em um terreno de 100. Então, isso é para coibir esse tipo de projeto. Próximo tópico trata do fechamento, possibilidade de fechamento de loteamentos existentes. Por exemplo, nós temos um pedido lá na prefeitura dos moradores do Campo Belo. Eles reivindicam o fechamento lá do bairro, né? Isso aí é bom para eles, porque eles vão ter uma portaria, maior segurança, tem um problema lá de aluguel de chácara, que é antigo. Então, o fechamento seria bom para eles lá. Mas o que acontece? Hoje esse pedido tem que nascer já lá na diretriz do loteamento. Então não seria possível fechar esses loteamentos já existentes. A proposta é que sim, esses loteamentos, caso exista uma associação de moradores, né, cumprindo demais formalidades, seja possível o fechamento. E o outro tópico aumenta de 200, se eu não me engano, de 200 mil para 500 mil a área a ser fechada, mas que isso será preciso dividir em 2 ou mais blocos. Tá? Isso aí visa também regularizar a situação já de fechamento de alguns loteamentos que foram feitos que têm área maior do que a lei permite hoje. Próximo tópico trata da adequação do comércio tipo 2.
né? Essa é a classificação, traz a classificação, por exemplo, de supermercados e alguns outros tipos de comércio. Hoje, a legislação do bombeiro, ela já trata né, construções até 750 metros quadrados de uma forma diferenciada, com facilidade em obter a licença do bombeiro. Então, nós estamos elevando a metragem, que hoje é de 300 para 740, para a gente poder equiparar lá com o bombeiro. O próximo ponto, ele trata de uma alteração na dimensão dos terrenos situados em vias de interesse, em zona de interesse social. Hoje, a lei fala de um terreno de 150 metros, mas comprindo 6 por 25, né? 6 de frente e 25 de lateral. Ocorre que esse tamanho de terreno dificulta o estacionamento de veículos na frente da casa. Então, nós estamos dando uma regulada no tamanho do lote aí para que ele seja de, no mínimo, 8 metros de frente por 20 de profundidade, que seria um lote de, no mínimo, 160 metros. Próximo ponto trata de conjunto vila. Conjunto vila é um sistema de construção de világio, né? São a construção de casas em um condomínio fechado. Nós estamos aqui limitando o número de unidades para esse tipo de edificação em 200 unidades, né? E nós estamos aqui acrescentando, além de uma área de lazer de 5%, que ele também tem a área verde, tá? Para que traga mais conforto aos moradores. Esse próximo tópico do condomínio de lotes, existe uma lei federal nova, acho que de 2015 ou 2016, que ela trata de condomínio de lotes. Isso, até então, não era possível. Sempre que se fala de condomínio, o condomínio ele vem agregado a uma construção e uma fração ideal. Então, nós estamos acrescentando esse item aí para que seja possível também atender a lei federal. Vagas de estacionamento em prédio. Hoje, o prédio, dependendo do tamanho do apartamento, ele é preciso deixar lá o número de vagas correspondente ao número de unidades. Mas não é obrigado a deixar nenhuma vaga para visitante. Nós estamos preocupados com isso, então todo edifício que tiver mais de 30 unidades, ele vai ter que reservar um espaço dentro do seu perímetro de uma vaga de estacionamento para visitantes para cada 20 apartamentos. Tá? Então, por exemplo, se ele tiver lá 60 apartamentos, pelo menos 3 vagas para visitantes. O próximo tópico trata dos corredores comerciais. Hoje nós temos algumas vias, como a Silvio de Paula, a Tamboriú, já elas são consideradas corredores comerciais. Qual que é a diferença dela? Nessas chamadas faixas especiais, alguns comércios que são restritos em zona residencial podem ser implantados. Então, ela abre um leque um pouco maior para a implantação. Nós estamos propondo aqui, além dessas duas, implantar que seja faixa especial. A São Gonçalo, Avenida Brasil, Edi de Freitas, Criciúma, a Eduardo Carcles, Rodolfo Kivitz, a Rua Goiânia, no São Jorge, a Rua Antônio Zanaga e as 2 avenidas do bairro Jardim dos Lagos, que é a José Vieira e a Maurílio Bagni da Silva. Eu vou pedir para o Eduardo me ajudar com o mapa. Eu vou mostrar para vocês onde ficam essas vias. Então, a Rua Goiânia. Rua Goiânia no São Jorge é aquela que vem de Sumaré, passa em frente à loja do Pezão, depois a Praça do São Jorge. Então, a Rua Goiânia é a primeira ali do São Jorge. A Silvio de Paula é aquela que sobe, quem passa a ponte do São Jorge Nossa Senhora de Fátima, passa por ela ali. Então, ela já existem comércios implantados ali, ela já é faixa especial em um trecho, nós estamos propondo aí ampliar por todo o perímetro.
Depois, nós temos a Antônio Zanaga. A Antônio Zanaga é aquela que nasce ali na Praça do Bela Vista, tem alguns comércios ali, o açougue do Ciro. Ela passa em frente à Igreja Católica, eu não me lembro o nome, mas é essa aqui a via. Depois nós estamos falando da Ampélio Gazeta, estamos falando da Edi de Freitas. A Edi de Freitas aqui nasce em frente ao velório, sobe, depois muda de nome para Rodolfo Kivitz, passa ali ao lado do São Vicente. Essa é a Edi de Freitas. Depois existe aqui a Rodolfo Kivitz, nós estamos propondo também alterar. A Eduardo Cartes, já existem alguns comércios lá, alguma coisa, então nós estamos propondo também fazer dela um corredor. A Tamboril é aquela até onde que inicia ali na creche do Capoava e vai passar em frente do Teatro Municipal e da Igreja Baquita, lá do Alvorada. Então, essa aqui também. Depois, a São Gonçalo, nós já falamos dela aqui, passa atrás de Tex, Supermercado Paraná. Depois eu tenho aqui um pouco mais abaixo, as avenidas do Jardim do Lago. Aqui é o bairro Jardim dos Lagos. Eu tenho aqui uma avenida, agora aqui é a José Vieira, ela desce até aqui. E também depois a Maurílio Bagni, que continua. Então a proposta é de transformar isso em corredor comercial. Pode voltar, Eduardo, por favor. Depois, o próximo tópico, ele trata dos terrenos de esquina do Monte das Oliveiras, Santa Rita 1 e 2. Só aí hoje no Santa Rita 1, alguns terrenos de esquina são comerciais, outros não. No Santa Rita 2, todas as esquinas são. E no Monte das Oliveiras, nenhum terreno é comercial. Lá existe uma rua comercial lá. Então, nesse caso, senhor presidente, já houve manifestações contrárias e a favor. Uma parcela contrária, uma parcela a favor dessa proposta. Deve constar nas atas que foram encaminhadas aqui para essa casa, essa reivindicação já em outras sessões. O próximo tópico, ele trata do mapa de zoneamento. A intenção aqui minha hoje não é de explicar exatamente onde passam as divisas. Existe aqui um mapa para consulta, se os senhores estiverem interessados, podem consultar. Eu vou tentar até aproximar ali, mas a minha intenção é de mostrar para os senhores como usar o mapa. Esse mapa, ele foi... Deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu não vou conseguir de nenhuma forma aumentar ele. Mas é o seguinte, ele foi dividido em regiões. Por exemplo, você tem uma região aqui do Jardim Capoava, Jardim Alvorada, Santa Rita, que os lotes predominantes lá são de 160 metros, começa lá no Capoava, tem até de 125. Então, inclusive, ele abrange aqui o Campos Verdes, o 23 de Maio. Então, essa é uma região cujos lotes já têm 200 metros. Então, nós estamos dividindo. Por exemplo, você pega aqui uma outra região, que é onde está sendo implantado aqui o Recanto das Águas, né? Isso aqui já é uma região aqui de lote de 300 metros. Então, ele tem uma descrição de ZPR diferente. Nós temos aqui essa faixa laranja aqui, que é a ZEIS, que é a Zona de Interesse Social. Temos aqui uma divisão de outras faixas aqui. Eu me lembro de cabeça dessas duas aqui, que é a ZPR 7 e 8. Então, eu vou mostrar lá no próximo tópico como que a gente usa. Então, nós vamos... Como deve ser utilizado o mapa? Você vai, procura a região do seu interesse no mapa, tá? Procura lá, vai ver que região que ela está. Por exemplo, aqui é a ZPR 7. E aí depois eu venho lá no mapa e quero saber o que eu posso fazer lá na ZPR 7. Então eu vou consultar. Lá na ZPR 7 eu posso fazer o seguinte, eu posso ter uma construção lá com aproveitamento de 2. O que é isso? Se eu tenho um terreno de 300 metros, eu posso construir até 600, e uma taxa de ocupação de 0,7. Ou seja, no terreno de 300 metros, posso construir 210 pavimento térreo.
E lá só é permitido o parcelamento de média e alta densidade. O que, que é isso? Nenhum lote pode ser menor que 300 metros lá naquela região. E assim por diante. Então, eu poderia consultar aqui a ZPR 8, que ela fala a mesma coisa. E ela vai falar que nesse setor aqui, ó, só pode ser feito o parcelamento com acesso único controlado, ou seja, um loteamento fechado. Então, é isso que eu tinha, senhor presidente, para explicar. Essas são as principais alterações propostas. Eu queria só informar a todos que dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e nós estamos também no Setembro Verde, que é um mês para despertar a consciência da inclusão dentro da sociedade. Como uma das atividades, a Câmara Municipal de Nova Odessa está traduzindo todas as sessões e atividades que houverem no plenário para a língua brasileira de sinais, Libras. E gostaria também de lembrar que a nossa sessão, a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo para o Facebook e toda a gravação dessa sessão vai ficar disponível integralmente no YouTube, no canal da Câmara de Nova Odessa. Eu queria abrir a palavra para os vereadores. Tem algum vereador que gostaria de fazer algum questionamento? Com a palavra, a vereadora Carol. Boa noite a todos que nos acompanham aqui presencialmente, telepresencialmente. Boa noite, presidente. Obrigado, Eric, pelos esclarecimentos. Acho que nós, da Câmara, precisamos analisar e abrir realmente para a população que venham tratar dos seus assuntos, né, dos seus zoneamentos, as preocupações com as divisas industriais, residenciais, comerciais. Nossa cidade está crescendo bastante, e a gente precisa se programar. E gostaria de sentar depois com os vereadores que estão mais enfranhados com isso, o Tiago Barilon, que tem que se debruçado mais sobre esse assunto, né? E pedir para que a gente faça uma emenda prevendo uma ampliação do cemitério, né? A gente tem que pensar nisso. Nós estamos ampliando a maternidade, nós precisamos ampliar o cemitério, nós precisamos ver a possibilidade de colocar um cemitério de animais, que é uma tendência, né? Talvez verticalização disso, enfim. E gostaria que as pessoas que estão nos assistindo pela internet pudessem colocar agora nos comentários, mesmo do vídeo ao vivo, para que a gente possa trazer aqui à tona e passar para a equipe técnica para ver a viabilidade de nós realizarmos tudo isso. É difícil prever tudo, então a colaboração e a contribuição da população é sempre muito importante. Com a palavra, vereador Tiago. Senhor presidente, todos os presentes, vereadores, agradecer a presença do engenheiro Eric, pela disponibilidade, pela explicação que fez, bem dinâmica e de fácil entendimento nas principais pontuações. Dizer, presidente, que eu já estou com as minhas emendas praticamente prontas e a ideia de, na próxima audiência, a gente já discutir, trazer para a população as emendas para poder ouvir a opinião aí da população já sobre algumas questões, como a vereadora Carolina colocou, questão até de regulamento, de previsão aí, de cemitério e outras atividades. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o meu colega de profissão, aqui, o Eric. Eu queria pedir para ele me mostrar os prolongamentos, em especial Antônio Zanaga. Então, vamos primeiro no prolongamento, depois da faixa especial, tenho dúvida aqui em 3 pontos.
Você consegue pôr na apresentação dele a partir de prolongamento? É. Isso, prolongamento. Isso. Prolongamento e alargamento. Tá? Isso. Tá. Eu até fiz a pergunta aqui antes da audiência, mas queria deixar registrado. A interligação da Estrada São Gonçalo com Eduardo Carcles, passando por trás do Recanto da Fazenda. Se você puder explicar, Eric, para ficar registrado aqui na audiência. Tiago, lá, o Recanto da... assim, a São Gonçalo, a gente entende que ela, daqui a alguns anos, vai ser uma das... Hoje já é importante, mas vai ser uma das principais vias do município. E ela tem a capacidade de transportar uma pessoa que está ali na network, a intenção é que ela já entre ali na primeira via do município, que é a José Maria Bellinati, e ela vai sair lá perto do pesqueiro ali, né, na propriedade lá do seu já falecido Roberto Carcles. Acho que todo mundo conhece a região do pesqueiro. Isso além de você evitar o trânsito ali dentro da cidade, porque hoje a pessoa acaba vindo pela Fioravante Martins, subindo pelo Campos Verdes ou pelo São Manuel. Então, a intenção é de diminuir esse fluxo, tendo essa opção aí dessa nova via. Ela passaria atrás do Recanto da Fazenda, com um traçado a ser definido pela topografia. Então, é essa a intenção. Se você quiser, eu posso indicar no mapa, mas acho que... Para mim não tem... Posso só fazer uma... Pode. Essa ideia surgiu de uma conversa que eu tive com o Ricardo Ongaro. Se você colocar no mapa, Eduardo, eu acho que dá para entender bastante. A menor... Você consegue apontar lá, Eric? Eduardo Carcles e São Gonçalo. Aqui. Aí. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Fale um pouquinho mais para baixo, por favor. Não, ao contrário. Aí. Se você olhar a estrada, depois da represa, aquela estrada reta, é a que vem de Santa Bárbara. Então, se você levar ela reto, ela vai cruzar na São Gonçalo e ela vai seguir até chegar em Sumaré. Então, na verdade, a gente arrumaria um corredor que vai desviar todo o tráfego de quem passa de Santa Bárbara, sentido Sumaré, desviando do centro de Nova Odessa. Essa era a ideia original. Não dá para fazer uma ponte ali hoje, mas dá para passar por trás das empresas ali e já deixar como diretriz. Essa era a ideia que a gente conversou numa reunião que a gente teve na CODEM. O Eric, aqui no artigo 78, via de ligação do bairro Jardim São Jorge, estrada rural, conduz ao bairro Chácaras Reunidas, Anhanguera. São Jorge, Isso. Aqui, Tiago, é o seguinte, hoje nós estamos, tá vendo, já tem até um desenho da terraplanagem lá. Essa foto aqui está bem atualizada. E aqui, então, aqui são dois condomínios, na verdade, do bairro... do Fortaleza? Fortaleza, Parque Fortaleza. Então, nós temos aqui o São Jorge. Então, a intenção, o que é? Todo mundo que mora na Nossa Senhora de Fátima, aqui no Fibra, São Jorge, Santa Rosa, o cara acaba saindo ali para ir para Sumaré, pela região do Pisserno. Então, ele corta lá o Bordão, depois ele tem que fazer um retorno, meio que pegar um sentido contrário para poder sair lá perto da Carlos Cunha. A intenção, como já existe esse loteamento em implantação, então parte do sistema dele viário já vai acontecer. Se eu não me engano, é esse ponto aqui que eu estou movimentando, é o ponto onde vai parar. E nós já temos aqui bem próximo, ó, essa é a estrada dos Vasconcelos. Ela não é pavimentada, mas ela morre aqui no portão da Fazenda Fortaleza. Então a intenção é de fazer a ligação desse trecho que falta, para que o pessoal dessa região não precise mais fazer essa volta lá dentro do município de Sumaré,
trânsito, lombada. Então, a intenção é que seja um ponto, né, de fluxo rápido aqui para chegar na Anhanguera. Então, isso aqui vai sair e pegar a Anhanguera sentido Campinas. Então, quem está no São Jorge também consegue conseguir acessar a Anhanguera. Consegue. A intenção é de fazer uma ponte sobre o Ribeirão Quilombo ali. Eu queria só fazer uma observação, Eric, que essa vai ser a nova rota de fuga do pedágio, né? Hoje a rota de fuga é pelo Jardim Pisserno. Vai se transformar na rota passando por dentro do Jardim São Jorge. Todo mundo, acho que da cidade toda, se a gente estiver aqui no centro ou na região lá de cima, vai preferir passar por dentro do Jardim São Jorge. O impacto disso foi calculado no sistema viário? Eu não tenho conhecimento desse impacto, mas quando a gente pensou, Wagner, na verdade nós pensamos assim, em atender a população de Nova Odessa. Infelizmente, existe essa fuga do pedágio, sim. Talvez isso, você sabe, até nós tivemos na Autoban, talvez numa nova renovação da concessão, ou alguma coisa nesse sentido, eu acho que Nova Odessa precisaria bater firme para alterar esse pedágio, talvez lá próximo ao Rio Piracicaba, aí acaba com esse problema de fuga. Mas, assim, quando nós propomos essa via de interligação, é para servir a população de Nova Odessa. Como que é o nome daquele industrial que tem para cima do Fibra? Não tem uma avenida que desce até lá embaixo? Está previsto uma ponte ali ou não? Sim, aqui está vendo, porque é o seguinte, aqui existe uma avenida prevista aqui. Inicialmente seria uma ponte, mas a CODEM estuda fazer aqui uma represa. Então, talvez uma barragem, um aterro para passar por cima seja mais viável. Então, ainda lá na prefeitura eu posso falar para você, né, isso aqui mais por conta da CODEM, está em estudo se faz uma ponte ou faz uma barragem aqui. E aí teria essa ligação e teria aquela outra ponte. Seriam duas. Sim. Não, isso. Uma ponte aqui, talvez na rua Rio de Janeiro, não sei, mas né, lá no São Jorge. A última rua aqui é a Florianópolis. Goiânia. Não, Goiânia está aqui. Se eu não me engano, é Florianópolis aqui. Em algum ponto liga aqui com o industrial e depois tem um outro acesso aqui com essa avenida. A última rua é a Brasília, que passa do lado do campo, desculpa. Aqui, tá, na transversal Brasília eu estava citando essa última aqui, ó, no sentido transversal. Essa aqui é Brasília, depois acho que é Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e assim por diante. Em algum ponto aqui passar para lá. Queria deixar registrado aqui, nesse artigo não é uma pergunta, só para deixar registrado, achei bem interessante, porque a gente tem visto algumas praças que às vezes fica até difícil circular e fazer caminhada de tanta barraquinha que tem, né? E agora, nas praças aqui, só vai ser permitido ocupar 10% da área com esses comércios aí e vai regulamentar tudo isso aí. Então, achei bastante interessante isso, porque acaba criando até uma poluição visual aí. Praças estão bonitas e depois com tanta atividade, ela fica complicado. O Eric, no artigo 179, você falou que baixou do Conjunto Vila para 200 unidades. Dos Conjunto Vila que a gente tem hoje no município, tem mais ou menos que número de unidades? O Tiago, na verdade, acho que não está baixando, eu acho que está impondo um limite. Eu acho que a lei era omissa quanto a isso, se eu não me engano. Tá? E hoje ele tem em torno, acho que, se eu não me engano, 140, mais ou menos. Que eu me lembro de cabeça, são 3, mais ou menos, 140 unidades cada um. Então, os que estão hoje, eles poderiam ser até um pouco maiores, né? Mas é que como a lei era, se eu não me engano, não dizia nada, nós estamos impondo um limite de 200. A gente vê que a Americana é uma cidade bem maior e eles aprovaram no PDD deles o condomínio máximo, agora tanto para vertical como horizontal, se não me engano, acho que entre 250 e 300 unidades. E nós aqui tivemos uma experiência nos últimos anos aí, que foi o Residencial das Árvores, com 240 unidades, né? O Minha Casa Minha Vida, no começo, ele não tinha previsão de tamanho, depois regulamentou 1.000, baixou para 500, depois baixou para 300.
porque assim, condomínio com muitas unidades fica muito difícil de administrar, você tem dificuldade de convivência de morador e problema para fazer a administração financeira do condomínio. Então, estava na dúvida, achei que era mais próximo desse número de 200, né? Então, são número de unidades menores. E agora também, para vertical, nós vamos ter que ter uma vaga para cada 20 apartamentos. E uma coisa interessante que é o seguinte, normalmente a pessoa tem o apartamento e ele tem uma vaga de garagem só. A gente sabe que, na média, para o nosso município, dá um pouquinho mais de vaga, as pessoas acabam tendo um pouquinho mais de veículo do que, às vezes tem um carro, uma moto, às vezes tem 2 carros, acaba ficando para fora. Esse número teve algum estudo assim, ou é uma experiência agora para a gente começar? Nós fizemos um cálculo mais ou menos, não existe, nós não encontramos uma regra para isso, viu, Tiago? Então, nós fizemos mais ou menos uma conta, nós temos aí um condomínio de 1.000, né, precisaria de X vagas e tal. Então, mais ou menos a conta foi feita em cima desse valor. Mas você citou aí, as vagas internas para atender morador continua com 1. Então, talvez fosse algo para ser pensado aí, 1.5, alguma coisa um pouco maior. A gente está conversando aqui, condomínio fechado, hoje os maiores que a gente tem implantado, ele gira em torno de que tamanho? Em número de unidades, eu falo mais ou menos... Não, em tamanho? Em área, em loteamento fechado. Eu sei que eu posso dizer para você que o Imigrantes é um pouco mais de 200. Eu posso dizer que, acho que, se eu não me engano, Primavera é também um pouco mais de 200. O maior que nós temos em área é o Jardim das Cidades. Só que em número de unidades ele não é tão grande, porque os lotes têm 1.000 metros lá, né? Mas em área de tamanho, o Jardim das Cidades é o maior hoje. Mas você acha que chega perto de 500? Eu não me lembro, mas eu acho que é menos. Eu tenho quase certeza que é menos de 500, sim. Tá. Algum outro vereador quer usar a palavra? Vereador Sebastião. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe, imprensa e quem nos está nos acompanhando hoje aqui nessa audiência, meu boa noite. O Eric, eu só queria tirar uma dúvida, que na outra audiência, acho que a gente até comentou, sobre o loteamento da Dona Esther. Ali não tem nenhuma previsão nenhuma, porque já vai ter abertura lá por cima, né? Então lá vai continuar hoje como está. Sim, Sebastião. É o seguinte, a intenção nossa é de ter um ponto de partida daqui para frente. O que foi feito no passado é difícil voltar para trás, tá? Acho que é uma questão que não vale a pena. Então, como foi fechado lá a Natália Clavamuti na época, hoje nós estamos criando uma alternativa. Talvez não tenha sido a melhor opção, porque fechou a Natália Clavamuti, já é uma avenida larga, né, de 20 metros, a gente imagina quando ela foi criada já existia essa intenção. Hoje não dá mais, fechou, então nós estamos criando uma alternativa para essa via aí. Que será essa da São Gonçalo, né? Sim, exatamente. Outra coisa também que foi cogitado algum tempos atrás, era uma abertura da Bandeirantes. Isso não vai existir também, né? Quanto a Bandeirantes, Sebastião, eu posso dizer, existe um tratamento especial dessa via aí, no plano de mobilidade urbana, que, se não me falha a memória, também deve estar tramitando aqui. Tá? Então, lá trata de alguma coisa dessas vias. O que eu posso dizer para você é que a Bandeirantes ela não passa no município de Nova Odessa, infelizmente. Então, qualquer ligação dela, nós vamos depender do município vizinho, aí, que no caso Sumaré. Tá? Mas no plano de mobilidade, você vai encontrar algum estudo nesse sentido aí. Então, assim seriam minhas dúvidas, mas obrigado. Bom, eu vou passar então para a leitura das perguntas. Havendo necessidade, se o questionador quiser usar, se o munícipe quiser usar a palavra, vai ser franqueada a palavra, para melhor esclarecer a dúvida
que foi apresentada. O Ivan Francisco Rosa, do Recanto Ceci, ele solicita a inclusão do Recanto Ceci no plano diretor de 2019. O que do plano diretor impacta o Recanto Ceci, que seria importante frisar, Eric? Bom, o Recanto Ceci, ele é um loteamento, né, que foi dividido lá, algumas chácaras, e é um loteamento não regulamentado. E o que acontece? Sempre que você vai implantar um loteamento, você precisa de alguns requisitos urbanísticos mínimos. Nossa lei fala hoje que você tem que ter 20% de sistema viário, precisa ter 20% de área verde, 5% de uso institucional. Nós já sabemos, através de um levantamento topográfico que foi fornecido pelo pessoal de lá, que esses índices não foram respeitados lá, nessa implantação. Então, para a regularização desse loteamento, em algum momento o município vai ter que fazer uma lei abrindo mão desses itens. Por exemplo, não tem 20% de rua, então precisa fazer uma lei específica para reduzir esse índice aí. Então, presidente, agora eu não sei dizer se isso que pode ser feito, eu sei que pode ser feito já dentro do plano. Então, não sei se é o momento de fazer ou depois fazer uma lei específica. Até um pouco antes da reunião, eu estava conversando com o vereador Tiago, e o Tiago foi buscar está buscando aqui a melhor forma de fazer. A intenção é de atender, mas desde que a lei municipal não passe por cima de leis federais, estaduais. Aí. E a Avenida Eduardo Carcles vai ser considerada agora uma via de interesse comercial, é isso? E aí, isso, faixa especial. E aí os lotes do Recanto Ceci que tiverem de frente para Eduardo Carcles vão poder ter atividade comercial, é isso? Sim, seria exatamente isso. Posso complementar aqui, presidente? Na verdade, nós estamos estudando o Estatuto da Cidade, e a primeira proposta até que veio como colocar área de regularização. Nós já fomos buscar, e aí já chegamos que tem que ser zona especial de interesse urbanístico. Então, é uma matéria que a gente vai ter que estudar bastante para que a gente não erre nessa emenda, porque senão não vai conseguir fazer o registro no cartório. Então, nós estamos debruçados nessa matéria, estudando essa matéria para poder, nesse plano diretor aí, resolver o problema aí do Recanto Ceci. Existe lá, Wagner, é uma dúvida minha que eu ainda não consegui sanar, que é a seguinte: a lei federal fala que você tem que ter 20% de área verde, e lá não tem. Então, os outros índices que são exigências municipais, a prefeitura pode abrir mão, mas e essa que é federal do 20%? Então, isso aí nós vamos ter que estudar como poder fazer para regularizar. Então, nós estamos estudando, ainda não vou te falar definitivo. Existem algumas ferramentas do Estatuto da Cidade, como, por exemplo, a transferência do direito de construir. Então, talvez, e aí nós vamos ter que instituir um zoneamento especial e criar regra especial, mas talvez, não vou garantir porque ainda estamos estudando a matéria, dentro do lote a pessoa vai ter que deixar um percentual de área verde ou de área permeável para suprir essa necessidade. Então, nós estamos tentando entender junto, porque também tem uma lei de 2017 que é recente, que trata disso também. Então, nós estamos montando esse quebra-cabeça aí para tentar resolver em mais 15 dias isso aí. Lembrando que, além do Recanto Ceci, tem as chácaras do núcleo colonial, que também precisam ser regularizadas. Tem uma área no começo da Rodolfo Kivitz, e acho que são mais duas, né, que a gente conversou, que são 5 áreas no total, que eu acho que a solução encontrada por Recanto Ceci vai ser aplicada para essas outras 4 áreas. O José Antônio, morador do Las Palmas, gostaria de saber se as estradas novas contidas no plano diretor vão ser feitas com recurso da prefeitura ou contrapartida de empresários. Bom, é o seguinte, então, como consta, existe uma exigência de se implantar a rua, caso algum empreendedor vá fazer algum tipo de intervenção na área, ele obrigatoriamente vai precisar fazer esse trecho dentro da sua propriedade dessa ligação. Mas nada impede que a prefeitura
em algum momento, busque um recurso, né? Não são obras baratas e a distância é bem longa lá naquela região para implantar a via, nada impede a prefeitura de, em algum momento, buscar. Mas, no caso, se o empreendedor for fazer alguma coisa lá, essa avenida já deve ser executada. Tem uma pergunta são duas. Eu vou fazer a leitura da primeira e depois, se você puder responder, aí eu faço em seguida a leitura da segunda. Do engenheiro Diego Feitosa. A primeira pergunta, se pode colocar um mapa de zoneamento antes das alterações e agora com as alterações para fazer uma comparação no telão. Não foi preparado isso, foi? Eu acredito que foi enviado aqui os dois mapas, eu acredito. Lá no site da prefeitura deve ter, né, de forma digital, mas se entrar lá, você vai entrar no site da prefeitura, lá no cantinho esquerdo, lá tem uma aba plano diretor, e depois tem mais um pouquinho mais para baixo, então eu já precisei e baixei de lá em casa. Diego, nós não temos preparado, mas para a próxima audiência... Dá para a gente fazer. E para a última audiência, nós vamos preparar os dois mapas comparados, colocados lado a lado. E a segunda pergunta é dos índices de ocupação. Se seguir o Código Sanitário, o que impediria, por exemplo, um comércio de esquina de usar 100% do seu lote? Em caso de residências, um aproveitamento, seguindo o Código Sanitário e as leis vigentes do município. O Diego parece médico, não engenheiro, cara. Não, Diego, acho que você poderia usar a tribuna e explicar, porque eu juro que eu não estou conseguindo entender direito aqui. Boa noite. Desculpa pela letra aí, Barilon. A primeira pergunta, é claro, é um mapa comparativo, né, que eu não localizei. Como é hoje e como vai ficar as alterações de zoneamento, tudo, né? E a segunda pergunta claro, seguindo o Código Sanitário e as leis vigentes no município, eu estou falando sobre índice de ocupação do terreno. Imagina um bar de esquina que ele construiu ali tudo e depois cobriu todo o seu entorno para colocar mesa de bilhar, para as pessoas colocar as mesas delas, tudo. Ela não pode cobrir isso daí, de acordo com o índice de ocupação, né? E isso acaba ocorrendo na prática. Né? A mesma coisa a casa. Você aprova a sua casa, com índice de aprovação de 70%, tudo. Depois que a pessoa tirou a BITS, ela vai lá e cobre a garagem dela. Então, o questionamento aí é em cima disso. Se esse índice de ocupação ele não pode ser ampliado para abrigo leve, desde que siga, é claro, né, o mínimo de habitabilidade, né, o Código Sanitário, as leis vigentes no município, nessa parte para abrigo leve. Entendeu? Então, a dúvida minha é essa. E referente a essa flexibilidade, vamos falar assim, em cima desse índice de ocupação, isso daí aumentaria o valor do ISSQN do imóvel, a prefeitura recolheria em cima disso daí, não teria imóvel irregular, pelo menos a grande maioria dos imóveis irregulares da cidade são em cima do índice de ocupação, e além dos tributos, né, taxas para aprovação, tudo. Obrigado. O Diego, nesse caso, a lei vigente já fala disso, e está sendo mantido. Salvo engano, não está havendo nenhuma alteração. Mas o que fala a lei? A lei ela diz que você pode ocupar 70% e tem que deixar o recuo, vaga de estacionamento. E a própria lei ela fala que você pode cobrir com um tipo de cobertura denominada cobertura leve, que seria uma cobertura sem laje, digamos assim, né?
e que essa área dessa cobertura não entra no índice de ocupação. Então, por isso que algumas pessoas acabam fazendo esse tipo de cobertura, como você falou, né, uma varanda, uma garagem, e acabam atingindo lá 100%, né? Constrói 100% do terreno, mas na verdade ela está legal, porque se ela ocupou 70% com a construção principal, ela tem o direito de fazer essa área leve aí, entre aspas, que não entra no índice, tá? Só, presidente, deixar registrado aqui que nós somos, eu acho que da região, o único município que que ainda não regulamentou a outorga onerosa, né? E ela é uma ferramenta do Estatuto da Cidade para que a gente controle o adensamento do município. E acho que esse é o momento agora para o município regulamentar essa ferramenta. Agora tem uma série de questionamentos sobre a questão das esquinas no bairro Monte das Oliveiras. Vou começar com a pergunta do Haroldo Dantas. Ele diz que sou contra a liberação das esquinas residenciais passarem para comércio, pois não há fiscalização para as edificações e para os comércios. No bairro existem 2 bares em garagem, um depósito de pneus, uma mecânica, uma funilaria, uma casa de iscas vivas, uma barbearia e 2 sobrados, sendo um em pleno funcionamento e um embargado. As pessoas que estão querendo a liberação são os próprios proprietários dos terrenos de esquina. Questionando uma afirmação, quando na primeira audiência nessa casa, o engenheiro Eric afirma que a população está dividida, baseado em uma reunião que o vereador Tiãozinho promoveu com 4 moradores contra a liberação e uma outra, o proprietário de uma edificação que está embargado e seu pedreiro. Esse é o primeiro questionamento do Haroldo. Acho que fica registrado. O Haroldo, obrigado, Haroldo, pela participação. Ele já participou das audiências promovidas pela Prefeitura. E, como já foi dito aqui, teve algumas pessoas, a gente não identifica, mas algumas pessoas favoráveis e outras contra, né, essa posição. Isso acho que está registrado em ata. E agora acho que vai ficar registrado mais uma vez aí para elaboração depois do texto, verificação e elaboração do texto final. O Bruno de Oliveira, sobre o mesmo tema. Minha dúvida é por que não pode ser construído prédio comercial na rua Ângelo Cocato, no Jardim Monte das Oliveiras, já que a população aumentou tanto e está tendo muita procura de comerciantes para alugar. Sou a favor da construção de prédios comerciais naquela região. É o mesmo caso, né, Wagner? Fica o registro isso acho que demonstra aí o pessoal contra a proposta, pessoal a favor. Da Aparecida Maria, ela também do Monte das Oliveiras, sou a favor de todas as esquinas se tornarem comerciais, pois só trará mais crescimento para nosso bairro. Mesmo caso, né? Se repete. Do Adolfo de Cufa de... É isso mesmo? Desculpa, eu não entendi o sobrenome, mas é do Adolfo. Também do Jardim Monte das Oliveiras. Tendo visto o aumento da população do bairro, Jardim das Oliveiras, sou favorável que os terrenos de esquina se tornem comerciais. Mesmo caso, né, presidente? Da Conceição, Cacitas, também do Monte das Oliveiras, sou favorável às esquinas do bairro Monte das Oliveiras se tornarem comerciais para o crescimento do bairro. Mais uma a favor. Presidente, deixa eu só fazer uma colocação aqui, que a gente tem estudado muito o Estatuto das Cidades e suas respectivas ferramentas.
Quando a gente tem um bairro e quando o loteamento é vendido, a gente sabe que o lote residencial tem um preço e o lote comercial tem outro. E a gente sabe que normalmente o lote comercial custa mais caro do que o lote residencial. Automaticamente, a gente tem que tomar cuidado, porque o plano diretor ele tem que ser uma ferramenta de benefício para a cidade e para a convivência e vida da população. Tomar cuidado para que ele não se torne uma ferramenta de valorização de alguns terrenos e desvalorização de outros terrenos. Então, eu sei desse debate que está tendo entre o pessoal que quer e outros não querem, e queria deixar aqui colocado que talvez, para esse caso específico, se for aprovado a proposta, deverá ser incluído algum tipo de outorga onerosa para que algum terreno que antigamente era residencial for utilizar o uso de comercial para que ele compense o município de alguma maneira. Porque nós não poderemos dar benefício para um e não dar benefício para outro, ou valorizar um ou valorizar outro. Isso está no Estatuto da cidade. Eu tenho uma dúvida, Thiago e Eric, porque o loteamento, quando é registrado no cartório de registro de imóveis, ele determina a destinação do imóvel. E eu não sei se o plano diretor se sobrepõe, na verdade, ao que está registrado no cartório de registro de imóveis. O Wagner, eu entendo que sim, porque eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a Rua Silvio de Paula, ela é residencial e foi alterada. Então, nesse caso, eu entendo que só pode ser alterada pelo plano diretor, mas o plano diretor pode alterar sim. Sim. Acho que você deve... Eu não sou especialista, não sou da área jurídica, talvez você possa ter um auxílio melhor da parte jurídica, mas eu entendo que sim. Sim. Mas seria bom suscitar essa dúvida para alguém. Sim. Melhor. Só, viu, presidente, esclarecendo. Sim, e a Rua Tamboril também foi a mesma coisa. Mas nós não tivemos nenhum problema de alguém entrar na justiça contra a prefeitura porque teve o imóvel valorizado ou desvalorizado. E nós poderemos ter esse problema agora porque lá está tendo um embate muito grande em relação a isso. Então, talvez a outorga onerosa vai ser a ferramenta que vai falar, bom, tudo bem, eu quero fazer uma construção comercial, mas como eu comprei um lote residencial e paguei mais barato, vai recolher uma outorga onerosa para o município, pagar uma diferença que vai transformar isso em algum benefício para o município. Então, entendo que essa seria a única alternativa que evitaria problema jurídico. Nós temos uma observação que o ato administrativo e as leis, elas têm presunção de legalidade já assumida. Mas não quer dizer que elas não podem ser questionadas na justiça e essa legalidade ser discutida. É o caso das ações diretas de inconstitucionalidade que a gente vê aqui, ou de ações questionando a legalidade de algum dispositivo legal. Então, minha dúvida é nesse sentido, mas é um tema que eu já estou estudando, que assim que eu tiver uma opinião formada, eu vou me posicionar sobre ele. Posso continuar, vereador Sebastião? O Antônio Cassita, também morador do Monte das Oliveiras, ele afirma que, a meu ver, ficará perfeito para o bairro que se as esquinas se tornarem comerciais, pois o bairro está crescendo e fica faltando muitas lojas de comércio, como farmácia, loteria, outro supermercado, para termos mais condições de procurar melhores preços. A Eleni Cassitas também, ela também do Monte das Oliveiras, gostaria de saber por que a Prefeitura está se mostrando resistente para aprovar, no mínimo, os lotes de esquina para a construção de prédios comerciais, sendo que a procura por comerciantes tem aumentado. Inclusive comerciantes de outras cidades querendo se instalar nas redondezas, na rua Pastor Cláudio Almeida, no bairro Jardim das Oliveiras, em razão da grande quantidade de prédios, aumento da população naquelas ruas. Vejam que isso contribuirá para o aumento da arrecadação municipal, contribuindo com o município. Assim sendo, por que a dificuldade para a aprovação para a construção de prédios comerciais? Essa é a pergunta dela. Na verdade, ela falou que talvez a prefeitura não estaria aprovando. Na verdade, a prefeitura, embora o debate, a prefeitura
como proposta, manteve a intenção de tornar os lotes comerciais, né? Eu queria... Mas ela não pode hoje aprovar, né? Acho que era para você explicar isso, porque a pessoa pensa que não aprova. Hoje, se foi essa pergunta, talvez o Tiago me alertou aqui. Hoje não pode ser aprovado nenhum comércio, porque lá no mapa esclarece quais são os lotes comerciais dentro do bairro. Existe uma avenida e existem alguns lotes comerciais, e somente lá. As esquinas, diferente de outros bairros, lá não podem receber construções comerciais. A proposta da prefeitura é que possa receber no futuro, se assim aprovado o plano. Só queria deixar bem claro que o que a gente está discutindo aqui é um projeto, uma proposta de plano diretor, que foi encaminhada pela prefeitura e que ela será votada por 9 pessoas nessa cidade, que são os 9 vereadores que estão na Câmara. Então, essa proposta pode ser alterada. Os vereadores podem apresentar alterações e essas alterações vão passar por votação. Sendo aprovadas aqui no plenário, elas serão submetidas à sanção do prefeito. Se o prefeito, eventualmente, não concordar, ele pode vetar essas alterações, mas a palavra final será da Câmara novamente. Se, eventualmente, houver algum veto, a Câmara, os 9 vereadores, farão a votação se acatam ou rejeitam esse veto. Então, a importância das audiências públicas é que a população pode apresentar emendas, pode questionar o que está sendo alterado, para que os vereadores apresentem essas emendas e possam adequar o plano diretor à vontade e à necessidade da população de Nova Odessa. Então, eu agradeço a presença de todos, porque os questionamentos podem vir a ser alguma proposta de alteração dentro do plano diretor. A pergunta agora é do arquiteto Eliton Scorpelli, que a gente conversou essa semana. Ele me alertou de uma coisa bastante importante, mas as perguntas são as seguintes, Eric. A primeira pergunta: o mapa do sistema viário, contendo as vias existentes, vias projetadas ou as vias futuras e a localização das redes de alta tensão, ele não consta no projeto do plano diretor. E pelos apontamentos que eu vi, ele é uma das peças fundamentais do plano. As vias, se você aproximar o mapa, elas estão lá, não sei se você entendeu, mas ele está falando também que está faltando as da alta tensão. Eu não tenho esse levantamento, embora a gente saiba onde elas passam, talvez eu vou ver. A Codem que tem um mapa bem formatado, então talvez se ela tiver lá e tiver essas informações, talvez bastaria a gente ligar um layer lá e fazer a reimpressão desse mapa aí, contendo todas essas informações. Aí eu vou procurar saber e se tiver a gente já traz para a próxima sessão, senão a gente vê uma maneira de executar esse mapa aí. Eu acho que o Wellington me alertou que no mapa do plano diretor mesmo. Quando a gente olha o mapa do plano, ele está todo pintado com zoneamento, com tudo, acaba não ficando muito visível o sistema viário do município. E acho que o questionamento dele é apagar tudo e deixar o sistema viário. É isso mesmo, né, Elton? Para que, do jeito que está lá, fica difícil você destacar o sistema viário do município, né? E o que ele me alertou também, ele falou, por exemplo, da linha de alta tensão que corta Nova Odessa ali na região do Pós-Anhanguera, que ele alertou que no plano diretor de Americana, essa linha já está prevista nas vias futuras e já tem até as ligações dela. E no caso do nosso plano diretor, essa linha não está contemplada e poderia ser uma via futura ou uma via planejada, que ficava bem claro para quem conseguisse olhar o sistema viário e estudar ele. Eu só queria dizer que a gente pode produzir isso aí. Eu vou ver com o pessoal técnico lá para a gente ver se a gente traz isso já
na próxima sessão. Eu espero que, como ele é ligado numa base que ao fundo é o Google Maps, talvez se a gente tiver, acho que é possível identificar e trazer. Presidente, tem um projeto tramitando aqui que é o plano de mobilidade. E ele tem um mapa de estruturação viária, com as vias arteriais, coletoras, as vias expressas. Eu acho que seria interessante a gente pudesse incluir, porque o projeto original, a Lei Complementar 10, ele tem essa estruturação e ela está sendo alterada no corpo da lei, e o que está no corpo da lei, ele está de acordo com esse mapa que está no plano de mobilidade. Se a gente pudesse juntar, ficaria, acho que, de mais fácil compreensão. Tiago, esse nós temos lá, vamos fazer a impressão, próxima sessão a gente traz ele aí. Acho que se você puder disponibilizar o arquivo em PDF aqui também para a secretaria, aí a gente disponibiliza para eu vou tentar fazer ainda algo mais, colocar lá na aba do site da prefeitura, vou pedir para o pessoal subir lá, aí fica disponível para quem quiser ver. Eu vou anotar isso, senão amanhã eu acabo esquecendo. A segunda proposta do Wellington é limitar o número de unidades para loteamento fechado, condomínio horizontal e condomínio vertical. Ele dá como exemplo 300 unidades do total do condomínio. Tem alguma previsão disso no plano? Não tem, Wagner. Ela só limita o tamanho da área. Mas naquela área lá de 500 mil é possível fazer mais de 300, né? Que ele falou, 300 unidades. Ele deu exemplo 300. Então aí é o caso de registrar a sugestão. Tem para o conjunto Vila, como ele havia... Eu vou anotar aqui, Elito. Para a terceira proposta do arquiteto Wellington. Flexibilizar as áreas de zona especial de interesse social, podendo ser implantadas em áreas que já possuem infraestrutura. Essa é a terceira proposta do Wellington. Presidente, isso também não consta, né? É mais um registro aí, que pode se tornar uma emenda aí. Vamos para a quarta proposta do Wellington, a demarcação gráfica das áreas de APPs. Ele chama a atenção, Eric, se você olhar onde está a represa Lopes, você consegue identificar todas as áreas de proteção, que são o recuo de 50 metros dos córregos. Só que se você for para baixo, aqui na divisa com o Sumaré, não tem, no Jardim Pisserno, não tem identificação de nada de APP. Na verdade, Wagner, eu acho que isso existe aqui. Como foi dado uma prioridade ao zoneamento, não tem, mas talvez, eu preciso ver lá, mas talvez desligando o layer e ligando o outro, a gente consegue fazer a impressão desse mapa com essa situação aí. Desculpa, só fazer uma ponderação. 50 metros, a lei estadual não diz 30? Hoje o que está valendo é 50, mas, na verdade, embora não tenha, eu ia complementar, nós temos um artigo que trata disso, viu, Wagner? Lá o artigo fala o seguinte, se eu salvo engano, ele fala que se o córrego servir para o abastecimento da cidade é 50, senão ele tem que ser de 30 ou seguir a lei, uma lei maior aí, né, que depende da largura, tem um recuo aí adequado que a lei federal já fala. Então é 30 ou 50? A quinta proposta do Wellington é a criação de corredores ecológicos entre as nascentes, os rios. Também essa proposta não existe no plano,
Então, é mais um registro aí, uma ideia para ser apreciada. E uma outra proposta é a atualização do mapa com os novos empreendimentos aprovados. Se você for lá no Jardim do Lagos 2 e aqueles loteamentos novos, com referência ao artigo 110, parágrafo 4º, mas eu estou no artigo 110, não tem parágrafo 4º nele. Ah, você sabe... Posso? Acho que o Eric sabe, Leonardo, eu vou continuar, então. Quer ajudar, Tiago? O artigo 109. A área destinada à via de circulação poderá ser inferior... Não, peraí. É a declividade. Isso. Então, deixa eu fazer a pergunta, o Eric já sabe, aí depois a gente encontra o artigo correspondente à versão atual. Com referência ao artigo 110, parágrafo 4º, onde se estabelece declividade máxima de 9% para as vias públicas. Solicitamos adequar a valores maiores, pois há áreas urbanizáveis do município que ficam inviáveis. Leonardo, você não quer usar a tribuna? Você não gosta? Não, o que eu posso responder. Você quer usar, Leonardo? Não, fica à vontade. Não, na verdade, Se você usar a tribuna, a gente filma, Leonardo. Usa a tribuna, a gente filma, não tem problema. Tem direito de imagem, pô. Eu anotei e agora não acho. o Leonardo, que é presidente da Associação dos Engenheiros. Vocês têm um presidente aqui, nós temos um também lá, viu, Wagner? Boa noite a todos. A minha questão é o seguinte, o plano diretor anterior estabelecia 9% de declividade máxima para ruas, empreendimentos loteáveis. O GRAPOAB, que é o órgão do Estado de São Paulo que aprova todos os empreendimentos do Estado, estabelece até 15%. E Nova Odessa, com 9%, tem muitas áreas que têm declividade maior, que ficariam inviáveis de serem loteadas. Então, a gente está pleiteando que aumente esse percentual. Nas outras audiências que houve na Prefeitura, nós já estabelecemos 10% como medida razoável. Era isso que eu queria propor. É isso, presidente. Consta já nas atas aí que foi encaminhada essa casa, a proposta lá do Leonardo. Então, de aumentar a declividade possível de 9% para 10%. É isso, né? Isso. Então, fica o registro aqui para ser apreciado. Obrigado. Se mais algum munícipe quiser fazer algum questionamento, ainda dá tempo. A Renata e a Lucimar têm os questionários. A Renata está aqui na frente, ela está se identificando agora. Você pode, Renata. Existe algum questionamento de algum vereador? O vereador Tiago tem a palavra. Queria deixar registrado, presidente, nós temos hoje aqui a presença do Leonardo, representando a Associação dos Engenheiros, o Hertz Scorpelli, que é arquiteto, o Diego, que também é engenheiro, a Jaqueline, que também é engenheira, a Júlia, que é estudante de arquitetura. Então, um dia muito contente para a gente, que eu também sou engenheiro, então, que está aqui para discutir o crescimento da cidade e talvez
é difícil, a gente sabe o quanto é difícil ter a participação de profissionais da área. A gente vê que nós estamos tendo isso nas nossas audiências. As nossas audiências estão caminhando muito bem, sem briga, sem discussão e focadas realmente em fazer um bom projeto para o município. Então, queria deixar aqui o meu agradecimento aos profissionais, todos aqueles que estão acompanhando, mas em especial aos profissionais aí que atuam na área aqui no município. Não há nenhum questionamento dos moradores. Vou passar, então, para as considerações finais. Passo a palavra para o vereador Sebastião. Também quero agradecer ao engenheiro Eric, que veio aqui fazer essa explanação, tirar algumas dúvidas. Também quero agradecer a todos que estão presentes nessa segunda audiência nossa, como disse o nobre vereador Tiago, que está sendo tranquilo. Nós esperamos que até o final nós podemos dizer que vai chegar um resultado positivo, porque quem vai ganhar, com certeza, é a nossa cidade. Muito obrigado. Vereadora Carol. Gostaria de agradecer a presença de todos, o pessoal que nos acompanha pela internet, e dizer que isso é um momento de democracia, né? É um momento de participação. Então, envolvam-se, peguem no site da Câmara as datas das próximas audiências, façam parte, conversem, veja o que pode ser mudado no seu bairro, na sua cidade, o que você vê, tragam sugestões, porque esse é o momento da gente discutir tudo, né? Então, não percam a chance de exercer esse direito e essa participação. Sejam sempre bem-vindos. O engenheiro Eric gostaria de fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer também a presença de todos. Como o Tiago falou, é sempre bom ver os profissionais da área, a população participando, e eu queria registrar mais uma vez que essa proposta é a proposta da administração, e não do Eric. Às vezes as pessoas me confundem na rua e ficam me questionando. Na verdade, é a proposta da administração, e agradecer aí a oportunidade que o presidente nos deu aí de esclarecer a proposta da administração. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente ao engenheiro Eric, que sempre está disposto, sempre está auxiliando a gente em qualquer dúvida, em qualquer esclarecimento. Obrigado pela apresentação, Eric. Estenda meus agradecimentos ao prefeito Bill por ceder você para estar aqui com a gente e poder tirar as dúvidas. Queria deixar registrado que o plano que está sendo proposto pode não ser o plano final aprovado, apenas depende da população apresentar ideias, dos vereadores apresentarem emendas e dessas emendas serem aprovadas nessa casa. Só 9 pessoas vão votar esse plano, são os 9 vereadores atuais, mas o interesse público vai ser preservado sempre. Então, se algum munícipe tem a intenção de apresentar alguma ideia para melhorar esse plano, para deixar ele mais participativo, para deixar ele melhor, para transformar uma parte da cidade que a gente não está enxergando ainda, esse é o momento de participar, é o momento de procurar um vereador, apresentar a ideia, ou vir aqui nas 2 próximas audiências públicas, que acontecerão na próxima sexta-feira, na semana que vem, na sexta-feira, às 19 horas, e depois, na semana seguinte, um sábado, às 14 horas, para que a gente possa debater o plano diretor da cidade de Nova Odessa. Queria mais uma vez fazer o registro que dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e todas as atividades da Câmara Municipal de Nova Odessa estão contando com uma intérprete da língua brasileira de sinais. Queria agradecer a intérprete que gentilmente nos acompanha e deixar esse lembrete a todos, nesse setembro verde, que desperte em todos a necessidade da inclusão de todas as pessoas com deficiência. Nada mais havendo, mais uma vez agradecendo a presença do vereador Sebastião, da vereadora Carol, do vereador Tiago e do engenheiro Eric e de todos
os que apresentaram algum questionamento ou vieram a essa casa, eu declaro encerrado essa segunda audiência pública. Muito obrigado a todos. Vão todos com Deus.